O processo de impermeabilização é bastante comum e faz parte do contínuo processo de crescimento urbano que vivemos. Ainda que seja entendido como necessário, é também um problema. A impermeabilização do solo é a perda ou retirada da capacidade do solo de absorver água. Antes da urbanização, tudo era basicamente terra e vegetação. À medida que fomos ocupando os centros urbanos, novas necessidades foram surgindo. É o caso de um processo de asfaltamento, do calçamento de uma rua, da pavimentação de uma calçada até da cobertura do solo para a construção, como casas e prédios. Quando isso acontece, seja com o cimento ou outro material, dizemos que o solo foi impermeabilizado. Essa impermeabilização do solo faz parte da vida urbana e proporciona facilidade de acesso e uma melhoria na qualidade de vida. Entretanto, esse processo impede ou diminui a capacidade da água infiltrar no solo. É exatamente por causa disso que a impermeabilização do solo também é um problema. Por que a impermeabilização do solo é um problema? Sabemos que a impermeabilização é necessária em muitas ocasiões. Contudo, quando o processo acontece em excesso ou sem qualquer ação de contrapartida, as consequências podem ser irreversíveis. Em uma área de floresta, a infiltração da água no solo gira em torno de 80 a 90%. Em uma área residencial, com a impermeabilização do solo parcial, esse número cai pela metade, mesmo que haja jardins ou pequenos locais de infiltração. Já no caso dos grandes centros urbanos, com a impermeabilização do solo quase que total, a capacidade de absorção de água não passa de 10%. Quando a chuva cai, a água que chega às ruas precisa ter para onde ir. Em primeiro momento, você pode até pensar nos bueiros, porém esse sistema não é o suficiente em chuvas de maior intensidade, que causam enchentes e inundações. Uma alternativa natural para os bueiros é exatamente a terra e vegetação. Muitas vezes, essa impermeabilização até acelera o escoamento de grandes volumes de água para regiões mais baixas da cidade. Vale destacar que essa situação só piora com a ação humana, considerando que muitos ainda jogam lixo na rua. Quando fazemos isso, contribuem para o entupimento dos bueiros. O que podemos fazer para contribuir positivamente com esse cenário que o solo não consegue absorver a água da chuva? Como lidar com a impermeabilização do solo? Até aqui vimos como a impermeabilização do solo prejudica a absorção de água da chuva. Impedir que a impermeabilização do solo ocorra não parece ser uma solução viável para suas consequências negativas. Mais do que isso, é difícil até imaginar isso acontecendo na prática. Nas cidades, é importante que canteiros e outras áreas de vegetação sejam mantidos. Assim sendo, é importante que você seja ativo na manutenção dos espaços que têm mais autonomia e controle. É o caso do seu jardim, das plantas de casa, do pátio, do prédio, da sua vizinhança como um todo. É claro que a Terra sozinha não tem um poder de absorção tão forte, mas a ideia é fazer o possível para contar com a ajuda da vegetação. Tenha em mente que tudo aquilo que é absorvido não chegará às ruas e calçadas em busca de um bueiro. Aqui vamos mostrar na prática as consequências da impermeabilização do solo. Vamos utilizar os seguintes materiais: terra triturada, 3 garrafas PET reciclada, uma leiva de grama cortada no tamanho da garrafa, água e gesso utilizado na construção civil. Por primeiro, a gente vai fazer a garrafa com terra e gesso. Coloca uma camada de terra primeiro, sem tampar a boca da garrafa. Depois prepara o gesso com água, formando uma pasta. O gesso vai representar o asfalto, representar concreto, as construções, essas coisas da cidade. Para formar a pasta, se tiver muito mole ou muito dura, ou adiciona um pouco mais de gesso ou um pouco mais de água.
que já está uma consistência boa para passar na garrafa. Esse gesso vai representar o asfalto, o concreto, selando a terra, o solo, impermeabilizando. A garrafa com o gesso está pronto, o gesso já secou, leva em torno de 10 a 15 minutos para secar. Dá para ver bem a camada de solo e a camada de gesso. Agora prepara a garrafa com a meiba de grama. A meiba já foi cortada no tamanho da garrafa para caber certinho dentro aqui. A garrafa com a grama ficou assim, com a vegetação, seria o solo sem impermeabilização. E a terceira garrafa, cortado na vertical também, só que eu fiz 2 encaixes para o bico das outras 2 garrafas. E ficou pronto para montar agora o experimento. Bem simples. Com a maquete montada, a amostra 1 com o solo, com a cobertura vegetal, e a amostra 2 com o gesso, um solo impermeabilizado, representando aí uma área de cidade, uma construção com áreas de asfalto, calçadas, concretos, casas. E aqui eu peguei 2 copos para representar a chuva, vou encher os 2 com a mesma quantidade de água e derramar sobre as amostras. Na amostra com vegetação, a vegetação vai ajudar que essa água fique sobre o solo aqui e o solo absorva toda essa água, sem causar enchentes e sem que essa água vá para o leito dos rios. Já na parte impermeabilizada, a água vai escoar por cima do concreto, do asfalto, e não vai ter absorção pelo solo, assim indo parar em rios ou cidades mais baixas. Com essa tampa, vou representar o lixo que é jogado pelas pessoas, que fica exposto e vai para os bueiros, que seriam para ajudar o escoamento da água, mas quase sempre estão trancados pelo lixo e ocasionam enchentes. Aqui seria algo parecido com uma cidade mais plana, que pelas construções essa água fica barrada no asfalto ali e ocasiona enchentes sem ter para onde ir.